Meus amigos cooperianos, é uma alegria voltar a conversar com vocês para poder contar um pouquinho de como andam as principais decisões na nossa fundação. Vocês sabem que nós estamos já há algum tempo tentando atualizar os nossos estatutos. Isto já começou em 2014, quando nós fizemos um estudo completo e depois aprovamos isso pelas patrocinadoras, pelas empresas todas. Ficou este assunto à disposição de todos os cooperianos para que pudessem dar suas opiniões, sugerir alterações, enfim, colocar as suas melhores propostas, mas não foi concluído, não foi encaminhado à Previc por diversas razões, sendo que a principal delas foi a possibilidade de haver alteração na legislação pelo Congresso, e isto afetaria também o nosso estatuto. Então não faria sentido promover uma alteração que depois logo teria que ser de novo alterada. Assim, mesmo aprovado pelo Conselho Deliberativo e pelas patrocinadoras, o assunto ficou no aguardo de uma boa ou da melhor oportunidade. De 16 até 18 aconteceram outros fatos que foram muito importantes. Teve o fato da reforma da própria Previdência na área federal, legislações para as empresas estatais adaptarem os seus estatutos e a sua forma de proceder, que de alguma forma tinham algum reflexo sobre a nossa fundação. Também nós tivemos neste período os planos instituídos que passaram a ser trabalhados em todo o país, e nós tivemos o nosso Plano Família muito feliz, de muito sucesso, que vocês todos conhecem. Mas em 2018, o nosso Conselho solicitou que a diretoria retomasse esse assunto para que chegássemos a uma atualização necessária para que pudéssemos ter o nosso estatuto e a nossa fundação com a sua governança atualizada. E assim foi feito. Uma comissão com conselheiros, com participantes da fundação, reviu aquilo que já tinha sido feito, e isto foi submetido a todas as, as nossas patrocinadoras, que ficaram com o grau de liberdade de apresentar as sugestões, as nossas associações, aos nossos participantes todos, com as alterações propostas. E este estatuto foi então encaminhado, seguindo todo o rito legal que é previsto pela legislação, foi encaminhado à Previc. A Previc apreciou, avaliou e sugeriu algumas alterações para que o estatuto se adaptasse ao que ela estava orientando e regulamentando para toda a indústria de previdência do país. Então, as principais sugestões trazidas pela Previc para o nosso estatuto, que eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, para que vocês soubessem e passassem a entender e saber o que está acontecendo. Tudo isso em nome da maior transparência das nossas ações e da governança da Fundação. Então nós temos o ponto principal que entendemos, o relativo às eleições, principalmente para os conselhos. A diretoria não tem alteração, a indicação sempre é da patrocinadora mãe, da Copel, mas a eleição para o conselho, tanto deliberativo quanto fiscal, ele passa a ter
uma forma um pouquinho diferente do que vínhamos fazendo. Nós tínhamos uma palavra que nós chamamos aí mágica, que falava em paridade. Então, paridade entre conselheiros. O que nós entendíamos como paridade? É que nós tínhamos paridade entre indicados pela patrocinadora e eleitos pelos participantes. E o nosso estatuto previa que tivéssemos nos eleitos uma distinção entre os eleitos pelos ativos e outra representação eleito pelos assistidos. E um terceiro, para serem 3 e 3, seria o mais votado ou entre ativos ou entre os assistidos. Então poderíamos ter 2 assistidos, poderíamos ter 2 da ativa e assim por diante. Isso que a Previc interpreta a legislação como sendo um pouquinho diferente. Ela entende que deve haver a paridade, isto é, 3 indicados pela patrocinadora mãe e outros 3 eleitos pelos participantes, independente de que sejam participantes ainda na ativa ou participantes assistidos. Simplesmente 3 eleitos. Então, serão candidatos que serão eleitos pelos nossos cooperianos, sejam da ativa, sejam assistidos. E os 3 com maior número de votos serão os conselheiros escolhidos, e assim que a Previc recomenda que seja feito. Vejam, muda um pouquinho a forma de ser, mas achamos que é justo que assim seja. E essa orientação está sendo dada não é só à Fundação Copel, a nossa querida fundação, mas isso está sendo uma norma, uma regra, um entendimento, uma orientação que ela está fazendo, está recomendando a todas as fundações, em todas as instituições de previdência do país todo para seguirem este caminho. Então não há porquê de não fazermos desta forma. Isso então vai valer a partir da próxima eleição, a partir do ano que vem, essa nova forma da eleição. Tem alguma cuidado especial que nós tomamos em preservar a nossa instituição. Como, por exemplo, os candidatos terão que ser candidatos que tenham tido um vínculo empregatício de no mínimo 10 anos com uma de nossas patrocinadoras. Então, não será uma indicação, por exemplo, do plano instituído, nosso plano família, que poderá ocupar este lugar. Os instituídos, o plano família, poderão votar. Isto sim, todos os que participam da fundação têm direito ao voto, mas direito a serem candidatos somente aqueles que atendam a esta condição, de terem 10 anos de vínculo empregatício com uma das patrocinadoras. E este quadro poderá mudar de acordo com a legislação quando tivermos patrocinadoras que eventualmente tenham um número maior de participantes do que a própria patrocinadora nossa. Quando eles tiverem também um patrimônio maior do que a nossa patrocinadora, o que nós entendemos ser bastante difícil ou demorar muitos anos, porque além de 10 anos, terão que ter ainda patrimônio e número de participantes maiores do que a nossa patrocinadora. Então, nos parece que isto não constitui-se uma ameaça e todos os participantes sempre terão que votar em candidato que seja cooperiano. Não tem forma de não ser assim. Então, essa é uma das alterações que entendemos ser bastante significativa e que está sendo hoje
utilizada em todas as instituições do país, né? Nós também contemplamos, nesta nossa revisão, a lei das estatais, que foi aprovada, para que pudéssemos estar de acordo com a legislação da nossa empresa-mãe. Não vemos porquê de não ser isso também utilizado junto à nossa fundação. E ali tem situações como, por exemplo, de candidatos que tenham vínculos políticos, sindicatos, enfim, esse tipo de atividade, eles não seriam autorizados a participarem da nossa governança. Mas isso é a legislação que prevê. Também estamos incluindo nesse estatuto mais uma pequena mudança, que seria a inclusão no estatuto de comitês de investimento, que não estavam inclusos no estatuto. Existiam os comitês de investimento, mas por deliberação da diretoria e não por previsão estatutária. Como agora nós temos obrigação de termos, inclusive, um comitê de auditoria externo, nós precisamos caracterizar isso no estatuto. Então, apenas uma regularização de uma situação que nós sempre já praticamos. Vejam, meus amigos, essas alterações que eu fiz menção, elas estão todas colocadas na nosso site. Todos poderão olhar, poderão ler, poderão ver como é que essas alterações estão sendo feitas. Essa revisão do Estatuto, por sugestão da Previc, foram eles que sugeriram essas mudanças, serão submetidas novamente à Previc para que ela possa ver se as suas recomendações foram atendidas, e uma vez isso feito, o Estatuto deverá ser aprovado sem nenhuma dúvida. Acreditamos que isso ainda levará um certo tempo, mas não temos dúvida. Temos o Estatuto aprovado e atualizado para que possamos continuar o nosso trabalho de uma forma sempre melhor e adequada àquilo que a legislação prevê. Obrigado, meus amigos. Espero que tenha trazido informações úteis a todos e sempre permanecemos à disposição para esclarecimentos, para conversa, para um cafezinho também, e sejam sempre bem-vindos e estamos à disposição. Muito obrigado.